artigo de hoje, Aracati, violação ao patrimônio histórico, a destruição de 3 antiguíssimos sobrados e a retirada da Igreja do Bonfim, construída em 1872, das tribunas ou frisas laterais, nas quais as senhoras da alta sociedade do início deste século assistiam a missa de 7 horas, acompanhada de cantos sacros e famosos sermões pregados pelos vigários dessa época. Senhoras e senhores, de luvas, altos comerciantes de fraque e cartola e jovens trajando no rigor da moda, usavam perfume francês e enchiam a famosa e mais frequentada igreja da cidade. No dizer de ilustre cronista: os 3 sobrados que aqui nos recordamos, que foram criminosamente demolidos, não obstante suas contrações datarem da época colonial, ou mesmo antes desta, eram situados na antiga Rua Grande, depois Rua do Comércio, Rua Liberato Barroso e atualmente Rua Coronel Alexandre. Os 2 primeiros ficavam situados quase em frente à igreja do Cristo, que serviram por muitos anos como residência dos pais de Jesus e paroquiaram Aracati por quase 30 anos. O terceiro sobrado a ser demolido ficava vizinho ao prédio onde funcionava o Círculo dos Trabalhadores Cristãos, no cinema da cidade. A criminosa destruição naquele tempo não poupa as coisas antigas, aliada à perversa e demolidora ação dos iconoclastas, das coisas do nosso antigo, remoto e glorioso passado. Agiu no sentido de que ambos esses sobrados sofressem a ação demolidora da picareta. Assim vai dia a dia, pouco a pouco, desaparecendo na voragem do tempo e pela ação da criminosa picareta, amando de nossas mais ricas histórias, todo o nosso rico acervo histórico, que retrata em suas linhas o Fausto, a grandeza e o esplendor de uma época que não voltará jamais. Época essa em que o Aracati possuía uma sociedade verdadeiramente fidalga, com moços falando francês, executando em seus pianos valsas de Strauss, Chopin e Stravinsky. Nessa época, Aracati possuía mais de 50 pianos, com condes, barões, viscondes, e uma nobreza que causaria inveja hoje aos maiores centros do Brasil e da Europa. De tudo isto, só não resta os traços do passado, que os incultos e bárbaros do século pretendem destruir a todo custo. Aqui cabe fazer a célebre pergunta: Aracati de ontem ou de hoje? Na nossa santa ignorância de estudiosos da história, da sociologia e dos costumes do povo aracatiense, na falta de cultura dos filhos do Aracati de hoje, não obstante haver um Jacques Klein de fama internacional, a nossa resposta é: o Aracati de ontem, com a sua cultura, a sua sociedade aristocrática, com doutores formados na Universidade de Coimbra, padres com cursos de teologia do Seminário de São Sulpício em Roma, Dom Manuel do Rego Medeiros, Monsenhor Bruno Figueiredo e outros, com moços falando francês, falando sobre Londres, Paris e Lisboa, cidades por elas visitadas. Preferimos optar pelo Aracati de ontem, em termos de cultura e conhecimentos gerais. Aqui nos resta utilizar aquela velha frase latina: salvo engano de Cícero ou outro tribuno romano: ó tempera,
ou mores. Ó tempos ou costumes. Esta foi a apresentação do teatro do Instituto São José, que apresentou o artigo Violação ao Patrimônio Histórico, que foi publicado pelo jornal O Jaguaribe em sua segunda fase, artigo assinado pelo jornalista.